Alô, Cabo Frio, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. Bom dia para você que está ao vivo com a gente. Obrigado de coração para você que nos assiste nas nossas reprises, no finzinho de tarde, no iniciozinho da madrugada ou nos feriados, né? Tenha aí você um bom feriado, que possa aproveitar o que de melhor a gente tem aqui na cidade de Cabo Frio. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado pelo enorme carinho de todos vocês com o nosso trabalho aqui na Litoral News. Deixa eu dar boas-vindas ao meu primeiro convidado do programa de hoje, meu amigo Dirley Pereira, hoje responsável pelo Democratas aqui em Cabo Frio, com a função no partido também em toda a região. Seja bem-vindo, prazer te receber. Tudo bem, Dirley? Bom dia, meu caro Sidney. Uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui conversando com você e com todos e todas que nos assistem. E aproveitar para mandar um beijo para a Renatinha. Eu assisti aqui, ouvi, testemunhei emocionado essa sua declaração de amor pela Renatinha, que eu sei, pelo que eu conheço de vocês, e já somos amigos há alguns bons anos. Verdade. Eu sei, é real, é sincera, é verdadeira, é autêntica essa sua declaração. Eu fico muito feliz com isso. Beijo, Renatinha. Irmão querido, eu penso que mais do que uma radiografia, você fez um diagnóstico do que acontece hoje em Cabo Frio. Nós vivemos numa cidade, eu disse aqui no seu programa em janeiro, que nós vivemos numa cidade dividida politicamente em facções. Uhum. E essas facções, é bom que você que me assiste, porque parece ser forte, muito forte você falar de facção, você comparar a política à facção, mas na verdade, Sidney, a facção política, ela muitas das vezes consegue ser pior do que a facção do crime organizado. Por quê? Porque a facção política, e você o disse muito bem, ela não quer saber, ela só trabalha em função daquela corrente, daquele grupo, do interesse daquela meia dúzia de pessoas. E está se lixando para a grande maioria da população. Então, a facção política, ela quer o poder pelo poder. A facção política, ela quer o poder para se locupletar do poder. Que se dane a população com a saúde, com a educação, com o transporte de qualidade, com a qualidade de vida, com a geração de emprego. Então, é isso que a gente precisa começar a desmistificar na cidade. A facção política, ela rouba dinheiro público, ela rouba a saúde, ela rouba a educação, ela rouba um transporte público de qualidade, ela nos rouba empregos, ela nos rouba a nossa dignidade, ela rouba os nossos sonhos, os nossos sonhos. E eu tenho falado, pela primeira vez eu usei essa expressão aqui no seu programa de facção. E disse também aqui no seu programa, naquela oportunidade, e tenho dito isso repetidas vezes em reuniões, em entrevistas, em outros programas de TV, de rádio, em jornais, na rede social. Eu tenho feito questão de bater nessa tecla de uma forma a mais repetitiva possível. Nós precisamos hoje, Sidney, muito mais do que candidaturas à prefeitura, muito mais do que lideranças partidárias, nós precisamos de lideranças que sejam capazes de unificar essa cidade. Uma cidade hoje dividida em facções, ligada ao político A, ou ao partido B, ao partido C, e que não se comunicam entre si, e cujo interesse é só o interesse pessoal, é só o interesse daquele grupelho. Nós precisamos, mais do que hoje, candidaturas à prefeitura que coloquem programas, que coloquem projetos, porque, na verdade, hoje existem
cursos a dar com o pau aí de qualificação, de preparação para você chegar aqui no seu programa, o cara chegar aqui e fazer um discurso maravilhoso, um discurso emocionante. São técnicas que hoje são ensinadas para você tocar o coração das pessoas. É o marketing eleitoral, né? Que cresce a um ponto de fazer candidaturas que nem tinham nenhuma chance de ganhar uma eleição decolarem, né? Vender sonhos, vender ilusão, vender terra na lua. Nós precisamos, Sidney. E eu abro o meu coração e falo com uma sinceridade muito grande. Porque é o que você disse há pouco. Essa cidade não pode continuar como está. Essa cidade, ou se rediscute essa cidade, os rumos que ela precisa tomar de uma forma drástica, contundente, e tem que ser agora. Precisamos aproveitar esse período pré-eleitoral e o eleitoral que se aproxima para exatamente discutir isso. Repito, muito mais do que discutir projetos, de apresentar maquetes bonitas na TV, nós precisamos discutir um projeto para unificar essa cidade. Hoje dividida, hoje rachada, hoje impactada exatamente por discursos, muitas das vezes, irresponsáveis, inconsequentes, que exatamente estimulam ao agravamento da crise, quando, na verdade, nós precisamos fazer o inverso. As lideranças responsáveis, as lideranças que tenham bom senso, que tenham juízo, precisam, nesse momento, de se tornarem construtoras de pontes. E eu disse aqui em janeiro no seu programa, eu quero ser conhecido no futuro, não como alguém que foi candidato a prefeito ou a vereador, ou que fez isso, aquilo outro. Eu quero ser conhecido no futuro, pelas futuras gerações, como alguém que construiu pontes, como alguém que demoliu barreiras que separavam as pessoas, que dividiam as pessoas em facções, em grupelhos. Nós precisamos mais do que nunca. E aí a sociedade, de um modo geral, não só as lideranças políticas, as lideranças religiosas, os evangélicos, os católicos, está na hora de nós derrubarmos essas barreiras que nos separam. Outro dia, quando aconteceu um movimento recente na Câmara, em relação àquela questão de diversidade de gênero, eu ouvi uma expressão lindíssima da parte do padre João Luiz, um homem que eu respeito e admiro muito. Ele falando em relação aos católicos e evangélicos. E ele dizia que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Eu assimilei, aprendi esse pensamento, tomei para mim esse pensamento do padre João Luiz, e eu penso que é isso que precisa acontecer nessa cidade. O que nos separa? São interesses por cargos públicos, são interesses por boquinha, são interesses por colocar uma empresa na prefeitura. Isso é até humano que se tenha um interesse de melhorar de vida, é humano, mas isso é o que nos separa. Isso é o que nos separa. Enquanto nós continuarmos olhando para o nosso próprio umbigo, preocupados apenas com o nosso bem-estar pessoal, apenas com o bem-estar da nossa família e com o nosso futuro para amealhar riquezas, para não ter problema no futuro, enquanto nós continuarmos pensando e agindo dessa forma, nós vamos permanecer nessa crise, ou melhor, vamos agravar esse processo que se estabeleceu na cidade. Sidney, nós vivemos hoje numa cidade sob uma nuvem negativa, uma verdadeira onda de depressão se abateu sobre as pessoas, de um modo geral. De modo geral, nós estamos vivendo, desde o pequeno, médio e grande empresário, desde as pessoas que
têm responsabilidade porque são comunicadores e, portanto, formam opinião. De modo geral, a sociedade está deprimida. E eu penso que está na hora de nós, você que me assiste, todos nós formamos opinião. Uns têm um espaço, como o Sidney, e quando ele me permite vir aqui também falar a você, a milhares de pessoas. Mas você também, na sua família, no seu local de trabalho, na sua igreja, no seu ambiente de descanso até, onde você estiver, você tem mais que direito, você tem obrigação de tomar para você também essa responsabilidade com o que está acontecendo na nossa cidade, com o que está acontecendo à sua volta. Porque, Sidney, nós vamos mergulhar, pode estar certo, não é você vaticinar o caos, até porque já estamos no caos. Mas se nós não promovermos agora um amplo debate, um amplo processo de unificação das pessoas, de desarmamento das pessoas, as pessoas hoje estão armadas e, em grande parte, pela influência dos maus políticos. A influência dos maus políticos nessa cidade levou essa cidade ao caos, levou essa cidade à situação em que está convivendo hoje. E eu diria que não é só da parte do executivo, não. O executivo é o grande responsável porque é ele que tem a obrigação e detém o poder conferido pelo povo, dado pelo povo, para administrar o dinheiro que é de todos nós. E se não administra bem, ou se há desvios, se há equívocos, toda uma população paga um preço, e um preço alto. Mas nós também todos, enquanto povo, enquanto população, nós precisamos começar a nos posicionar, e aí eu diria que não podemos, não é hora de radicalismo. Uhum. Não é a hora de radicalismo, é hora de estadistas. É hora de políticos que se preocupem com o seu povo, que se preocupem com a sua população, que se preocupem com uma política séria que precisa ser implantada nessa cidade, primeiro para estancar essa crise. O primeiro passo urgente é estancar a crise. E essa crise é gerada por todos nós quando nós repetimos de forma decorada que a coisa tá ruim, a coisa vai mal, que a cidade está quebrada, que a cidade está falida. Quando isso parte do próprio governante, então isso é desastroso. É desastroso. Nós não podemos ter governantes que sejam eles próprios os arautos da crise. Pelo contrário, ainda que na crise, ainda que na dificuldade, os governantes eles têm que fazer o inverso. Eles têm que ser exatamente aquelas pessoas que vão se dirigir à população com a responsabilidade que têm, que devem ter, e dizer que estamos vivendo um momento difícil, sim, estamos passando por sérias dificuldades, mas há uma luz no fim do túnel. E é preciso que a população convoque, que os governantes convoquem a população para esse pacto de governabilidade. A cidade hoje está ingovernável, Sidney. A cidade hoje está inadministrável. E nós não podemos continuar dessa forma. E vou te dizer mais, não tem salvador da pátria. Não adianta qualquer um que se candidata a prefeito e venha com um discurso pronto, preparado, com um programa e dizer que vai tirar a cidade da crise em um mês, em 2 meses, em um ano. Não vai, é mentira. Quem disser isso vai estar mentindo para você. Quem disser isso vai estar mentindo para a população. Não tem solução, a cidade está realmente mergulhada numa crise gravíssima. Não uma pessoa ou um grupo de pessoas, de partidos ou de políticos, não serão capazes de tirar essa cidade da crise. E aí eu volto a falar de uma outra questão que você também abordou há pouco, que eu também disse no seu programa já aqui algumas vezes, que é a da meritocracia.
a meritocracia. Está mais do que na hora de nós acabarmos com essa coisa ruim aqui na cidade, de rotularmos as pessoas. Eu digo, o Sidney é bom, mas não presta. Como é que é isso? Não, o Sidney é bom, o Sidney é competente, é capaz, o Sidney pode tranquilamente assumir uma secretaria de esportes e transformar essa cidade e envolver a juventude, tirar a juventude do mau caminho, do caminho do tráfico, do caminho do uso de drogas, que leva a um jovem de 20 anos ser velho, ser considerado velho por estar vivo ainda. Infelizmente é o que se tem hoje em boa parte de Cabo Frio. Ah não, o Sidney é muito bom. O Sidney é experiente, é sério, é honesto, é capaz e ele pode fazer isso sim. Mas o Sidney não presta porque é ligado ao partido tal ou ao político A, B ou C. Isso tem que acabar nessa cidade. E o que eu defendo exatamente, o que eu tenho dito repetidas vezes, é exatamente o que a gente vê nos grandes grupos empresariais, o sucesso dos grandes conglomerados no mundo hoje é a meritocracia, é a gestão moderna. O que é a meritocracia? Você trabalhar com os melhores, você trabalhar com os mais competentes, você trabalhar com os mais preparados, com os mais qualificados, independentemente do rótulo. O Sidney é bom? Então o Sidney é bom. O Sidney é ligado ao político A, B ou C. Sidney, você pode continuar com a sua ligação política. Não quero saber o que você pensa a meu respeito, mas eu preciso de você. A cidade precisa de você. A população precisa de você. Vamos nos unir, vamos trabalhar juntos. Meu amigo, quando nós atingirmos esse estágio, nós vamos construir um novo tempo nessa cidade. É isso que eu penso. Eu penso que... Eu estou repetindo a todo momento, porque você, nesse editorial que fez na abertura, você praticamente esgotou o tema. Eu penso que há crise sim, mas há solução, há soluções, há caminhos. Nós precisamos ter a coragem, o despreendimento de chamar a todos para o debate, de unificar uma cidade hoje rachada, dividida e contaminada pelos vícios da política. Você vê hoje na periferia da cidade já candidatos a vereador oferecendo terreno na lua, oferecendo paraíso para as pessoas. Quando a gente sabe que o cara que compra o seu voto, ele não tem compromisso nenhum futuro com a saúde, com a educação, com o bem-estar da população. E eu tenho dito, Sidney, que a gente precisa também fazer meia-culpa. Eu me considero muito responsável pelo que acontece na cidade. Por quê? Você também é responsável, você que me assiste. Eu costumo dizer que os nossos governantes, o presidente da República que acabou de sair, prefeito, vereadores, deputados, governadores, não são nomeados pelo Papa, não são nomeados pelo Vaticano. Eles são escolhidos por mim e por você. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. As más escolhas, nós pagamos um preço alto. E as boas escolhas, nós promovemos mudanças. Eu penso, então, que é chegada a hora de a gente começar a colocar, nós que formamos opinião, nós que temos oportunidade de falar a pessoas que param para nos assistir, nós começarmos, Sidney, a passar essa mensagem para as pessoas. Mensagem de ânimo, mensagem de que nem tudo está perdido, mensagem de que essa cidade tem jeito sim. Tem solução. Basta que a gente se una, basta que cada um faça o seu dever de casa. Aí a gente vai começar a construir um novo tempo nessa nossa terra. E concordo contigo quando você fala da questão da valorização do voto. Eu tenho até defendido essa tese aqui para mostrar para as pessoas a besteira que elas fazem quando entregam o voto para alguém, né, e esquece essa história que tem jeitinho de ver em quem você votou, não tem nada.
né? Não tem nada. Você vota, teu voto fica lá guardado no disquete, não tem como cruzar o dado para ver se você votou em candidato A, B ou C. Em linhas gerais não tem, né? E aí você vende teu voto por R$100. É o que se, né? Fala aí a boca miúda que custa, né, um voto no dia da eleição, e isso não estou contando nenhuma novidade para ninguém. Né? Não estou cometendo nenhum pecado aqui, porque todo mundo sabe disso. 4 anos tem quantos dias? 1.461 dias. Né? Tem um ano que é bissexto nesses 4. R$100 dividido por 1.461 dias, sabe quanto dá por dia? Faz uma ideia? 6 centavos. É isso que vale teu voto? 6 centavos por dia? É isso que vale teu voto? É isso que você acha que vale a decisão do futuro da tua cidade, do teu estado, do teu país? É um ponto para refletir. Você falou bem, você fez até uma meia-culpa agora, né? Porque nesses últimos 3 anos e pouquinho, né, você exerceu na gestão atual os mais importantes cargos. Foi chefe de gabinete, foi secretário de saúde, voltou para uma secretaria de governo, depois assumiu a secretaria de turismo, até que se desligou do governo nessa última reforma que aconteceu. Eu queria avaliar contigo as razões desse momento que a gente vive, né? E o próprio encaminhamento desse momento. Aí você pode falar o que você achar que é possível falar, porque tem coisas dos bastidores da política que não se fala, né? Mas como é que é esse encaminhamento? Porque a gente viu o Alair primeiro ser uma grande esperança para a cidade, né? As pessoas se reuniram na última eleição em torno daquele desejo de que o Alair devia voltar à luz do que ele fez nas gestões anteriores, sobretudo nas 2 últimas, de 98 até 2004. E o primeiro ano dava demonstrações de que o Alair que vinha era aquele Alair, administrador, empreendedor, transformador de uma cidade. E de repente as coisas começaram a não andar do jeito que a gente imaginava que andassem. Obras que não terminavam, dificuldade para terminar obras, já dificuldade para pagamento de salário, uma absurda dificuldade para manter em dia os fornecedores, os prestadores de serviço, dentro do governo, do qual você fez parte do núcleo de administração do governo. Como é que se detectava isso? Como é que se planejava isso? Como é que se enxergava isso? E por que não se tomou as medidas que poderiam ser tomadas enquanto a propagada, a crise não era tão grave quanto parece ser hoje, Dirley? Então, Sidney, na verdade é bom que se diga, e sou questionado de forma individual por algumas pessoas, e poucas pessoas que dizem, pô, você agora está falando do governo, falando coisas do governo. E não é isso. Quem me assiste é testemunha de que dentro do governo, desde o primeiro dia, eu fui daquelas pessoas que divergiam, que discordavam, que em reuniões do secretariado se posicionava de forma a defender aquilo que pensava, aquilo que acreditava, e na mídia de um modo geral. Aqui mesmo no seu programa teve uma oportunidade que o prefeito, inclusive, me chamou de rebelde, exatamente, me rotulou de rebelde, exatamente por essa razão, porque eu digo o que eu penso. Eu penso que há coisas que são inegociáveis. A minha fé é inegociável. A minha opinião é inegociável. Eu não negocio opinião. Já citei em alguns programas e acredito que já tenho até falado aqui a questão das amizades. Eu nunca me deixei levar por pressão. O cara é inimigo do Alair, então eu vou me tornar inimigo também. O cara é inimigo o prefeito é inimigo do empresário, do radialista ou do jornalista, e aí eu vou me tornar inimigo também. Eu não posso encontrar, não posso abraçar, não posso cumprimentar, não posso tomar um café. Isso para mim não vale. Isso para mim não vale. E aí não adianta. Aí o Dirley é rebelde porque o Dirley não se deixa conformar dentro daquele padrão estabelecido. Não, esse tipo de padrão, eu não sou rebelde, eu sou disciplinado. As pessoas que convivem comigo, o meu pastor e outras pessoas que convivem mais proximamente comigo, sabem que eu sou um cara que gosta de respeitar a lei, as regras, que é disciplinado. Agora,
Eu não aceito determinadas regras que são pré-estabelecidas sem que passe por uma discussão, sem que queiram ouvir a minha opinião. Então, é bom que se diga, a minha opinião divergente dentro do governo, ela sempre foi colocada. Ela sempre foi colocada, tanto na chefia do gabinete, como, sobretudo, na saúde. Por que o Dirley ficou só 8 meses na saúde? Porque o Dirley chegou na saúde e encontrou a saúde absolutamente doente, sem trocadilho. Absolutamente doente, pela doença dos vícios políticos ali estabelecidos. A saúde loteada. Então, a área tal é de fulano de tal, a outra área é do vereador fulano de tal, a outra área é de um parente, a outra área é de... Enfim, o Dirley chegou, até porque o Dirley, para ir para a saúde, pediu esse compromisso do prefeito de que teria que ter autonomia, aceitaria o convite, mas queria autonomia total. O Dirley chegou na saúde e promoveu mudanças profundas no quadro gestor da saúde. Eu mudei praticamente todas as chefias. Eu mexi em praticamente todas as chefias. E aí há uma curiosidade até, que eu tirei a maioria que era ocupada por homens e coloquei mulheres. Mulheres capazes, mulheres competentes tecnicamente falando. E a mulher, Sidney, eu descobri na saúde, já, claro, na vida de um modo geral, mas no serviço público, na saúde, eu descobri uma coisa. A mulher, ela é muito mais leal quando ela assume um cargo. O homem, não vamos generalizar, nunca devemos generalizar, eu detesto generalização. Mas o homem, quando assume um cargo público, uma secretaria de saúde, a direção de um hospital ou em qualquer área pública, ele ou quer, ou vai fazer daquilo ali um palanque político, um comitê eleitoral, ou vai para lá com a intenção de meter a mão no cofre público, nos cofres públicos. Repito, existem exceções raras e honrosas, mas na maioria das vezes é o que acontece com o homem. E aí eu destruí, eu demoli, eu implodi essa máquina que funcionava dessa forma na saúde. E coloquei, quando eu saí, eu deixei mais de 90% desses cargos ocupados por mulheres. A mulher, é difícil você convencê-la de que ela está certa, mas de que você está certo, que a sua tese é a correta. Mas se você a convence, e se ela diz sim a você, ela não adianta cochicho, não adianta conversa, não adianta proposta indecorosa, porque ela vai levar às últimas consequências aquela missão. Ela toma como missão. A mulher se apaixona pelo que faz. O homem, ele age de forma mais profissional na política. A mulher age com o coração. A mulher mãe, a mulher dona de casa, a mulher líder comunitária, a mulher líder política até, mas ela age de forma totalmente diferente da do homem. E aí na saúde, eu deixei uma equipe afinada. E nós contrariamos interesses que em muitos anos ninguém teve a coragem de fazer. Nós botamos o dedo na ferida e contrariamos interesses históricos na área da saúde. Quem me assiste é da área da saúde sabe perfeitamente o que eu estou te dizendo, o que eu estou dizendo. O Dirley fica só 8 meses na saúde. Por quê? Levanta vereadores. Eu vou citar até um fato aqui. O doutor Adriano, né, foi um dos caras que mais me bateu na saúde. Eu fiz desafios em algumas oportunidades para ele me dizer por que ele estava batendo. Era no secretário ou nas ações do secretário que contrariava interesses de grupos do qual ele fazia parte. Ele nunca aceitou o debate. Mas eu estou nominando agora porque também a gente não pode deixar que as pessoas se passem por bons moços, né? O discurso tem que ser igual à prática. Eu gosto de ser desafiado. Eu costumo fazer isso, eu sou movido a desafios. Eu gosto de debate, eu gosto da discussão, com respeito, evidentemente. Mas eu fui
o doutor Adriano foi um dos que mais me criticaram na saúde. Mas por quê? Porque eu estava implodindo de uma vez por todas aqueles vícios há anos arraigados na saúde em Cabo Frio. Citei o doutor Adriano porque é quem está mais em evidência hoje, mas outros vereadores também. Eu apanhava, como dizia a minha avó, que nem burro ladrão. Eu apanhava de todos os lados. Agora é engraçado, não apanhava da população. Por quê? Porque o Dirley, 1h da manhã, estava dentro da UPA do Parque Burle, lamentavelmente fechada hoje. O Dirley, 2h da manhã, estava com a Rosane Tito lá no hospital de Tamoios, ou na UPA de Tamoios, dentro do hospital do Jardim Esperança. O Dirley quase que não voltava para casa e quase que não voltou para casa, e as pessoas que são amigas da minha mulher sabem disso, que eu tive, inclusive, problemas sérios em casa exatamente por conta de me dedicar quase que 24 horas por dia à saúde. As pessoas, o Mazinho do Sindicato da Saúde, o Onei do Sindicato dos Servidores Municipais, sabem do que eu estou dizendo. Eu já os recebi à meia-noite lá para a reunião, no gabinete do secretário de Saúde. Eu tomei aquilo como missão, como sacerdócio, respondendo, sem divagar muito, né, a sua pergunta. O Dirley sempre colocou a sua posição, sempre colocou o que pensa e sempre tentou direcionar, pelo menos na área que atuou, direcionar aquela gestão no sentido do bem-estar da sociedade, da coletividade. Eu tenho dito e repetido aí também por várias vezes que por onde eu passei por essas 4 secretarias, né? Ou seja, eu sou um cara cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de pecados. Não vou ter a arrogância de chegar aqui e dizer, eu sou bom, eu sou o supra-sumo. Não, eu tenho milhares de erros. O apóstolo Paulo dizia, e quem sou eu para me comparar a ele, né? Mas ele se dizia o pior dentre os pecadores. Se ele disse isso, imagina eu, né? Eu sou o pior ao quadrado. Mas de uma coisa eu posso ter certeza e posso afirmar, olhando nos seus olhos. Eu, nesses anos de vida pública, por onde eu passei, eu entrei de mãos limpas e saí com as minhas mãos absolutamente limpas. Entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida, podendo olhar nos olhos das pessoas na rua. E aí eu tenho dito que o prefeito, por esses cargos que eu passei, por essas secretarias que eu tive a honra e que ele me deu a responsabilidade de responder por elas, ele pode colocar a cabeça no travesseiro e pode dormir de forma absolutamente tranquila, porque ele não terá o menor risco de acordar com a Polícia Federal à sua porta. Por onde eu passei, definitivamente não, eu falo isso com uma tranquilidade muito grande. E olha que hoje é muito difícil um homem público que foi gestor de uma secretaria menor ou maior, mais ou menos importante, poder chegar e fazer uma afirmação dessa. Mas eu posso afirmar, o prefeito pode dormir tranquilo. Por onde eu passei, não há o menor risco dele acordar com a Polícia Federal à sua porta, como muitos homens públicos nesse país tem acontecido hoje, com a condução coercitiva ou mesmo com prisões cinematográficas, como nós temos assistido aí. Aqui em Cabo Frio, ao menos por onde eu passei, isso não acontecerá. Então, meu amigo, na verdade, eu não estou lavando as minhas mãos. Já disse que eu faço a meia culpa, mas eu não posso e não serei responsável ou responsabilizado por aquilo onde eu não tive qualquer participação. Onde eu participei, eu quero discutir, eu quero debater na chefia de gabinete, na saúde, na secretaria de governo, ou mesmo no turismo. Por onde eu passei, eu posso debater com as pessoas e posso ter cometido, e até acredito que tenha cometido erros, né? Eu não vou dizer, não, onde eu passei tudo 100%. Agora, em termos de honestidade, de respeito ao dinheiro público, isso eu posso dizer sim. Não que eu seja o melhor, pelo contrário, isso não é ser melhor coisa nenhuma. Isso aí, ser honesto, não é favor nenhum. Ser honesto e, sobretudo, com o dinheiro público,
é obrigação. Não é questão de ser religioso, de ser evangélico, de ser católico, de ser temente a Deus, não é só isso. É de ter caráter, é questão de ter caráter. Então, quanto a isso, eu posso dizer que a minha passagem pelo governo, ainda que possa ser acusado por algumas pessoas, se é que sou, não sei, eu acredito que não, mas de não ter atendido alguém, isso aconteceu no início do governo, nos primeiros meses na secretaria, na chefia do gabinete, eram milhares de pessoas, eu cheguei a atender 500 pessoas num dia, era uma maratona. Então, eu posso ser acusado, sim, de as pessoas terem ido ao meu encontro e não ter conseguido falar. Isso aconteceu. Eu posso ter cometido esses erros de, ao invés de trabalhar até 10 da noite, até 11 da noite, não ter ficado morando no gabinete, na secretaria, na chefia do gabinete. Disso eu posso ser acusado. Mas de outras coisas eu tenho certeza, na questão da honestidade, da seriedade e da entrega, da dedicação, isso com certeza eu jamais serei acusado, meu amigo Ciro, porque é dessa forma que eu vejo a vida pública. E qualquer atividade, eu tomo as coisas, se você me der uma missão, eu tomo como minha aquela missão e vou levar até as últimas consequências. Aquela parábola do talento, né? Daquele que enterrou o talento, daquele que multiplicou o talento. Eu não sou de enterrar talento. Eu sou daqueles que, se é me dado uma missão, eu vou fazer e vou fazer o meu melhor. Eu posso nem fazer o melhor. Não estou dizendo que eu seja o bom, que eu vá sempre fazer o melhor. Mas eu vou procurar fazer o meu melhor, dar o meu melhor para que aquela missão seja cumprida a contento. É assim que precisa ser, né? Estou batendo um papo com o Dirley Pereira aqui no nosso programa. Eu vou falar já sobre o projeto Cabo Frio de Todos, né, que foi lançado na segunda-feira. Vamos entender exatamente o que é esse projeto. Deixa eu lembrar para você que na hora do almoço você tem o King Restaurante como uma das melhores opções aqui de Cabo Frio, viu? Eu recomendo o King porque nós temos um buffet de culinária japonesa na hora do almoço para você aproveitar, além de um churrasco delicioso na brasa todo dia, de pratos maravilhosos, né? Feitos para você que quer se alimentar de forma saudável, para você que quer se alimentar com excelente qualidade. O King Restaurante fica aqui na Avenida Nossa Senhora da Assunção, ali bem pertinho da Prefeitura de Cabo Frio, está esperando por você. King Restaurante, um abraço para a Odete, para o Carlinhos, para toda a equipe aqui do King. Na hora do almoço, sempre uma opção de muita qualidade para você. Olha Deixa eu mandar um beijo também para a Odete, para o Carlinhos e para o Arthur, filho do casal. Abraço para todos, parabéns aí pelo grande trabalho no King. O que é exatamente, Dirley, o projeto Cabo Frio de Todos, que foi lançado agora na segunda-feira, no Hotel Oasis, aqui no Braga, em Cabo Frio? O que é a ideia do projeto? A gente tem visto surgirem algumas movimentações que partem da sociedade. É um caso esse do Cabo Frio de Todos? Quando na Secretaria de Turismo, logo nos primeiros dias, logo no segundo dia, na verdade, Sidney, eu convoquei os empresários, as entidades do trade turístico e empresarial da cidade para debater o que rumos se deveria dar ao turismo na cidade. E eu me confessei para eles limitado na questão do turismo, que eu precisava da ajuda deles, que eu precisava da participação deles, que eu precisava estabelecer uma parceria com eles, no sentido de que a gente pudesse construir um projeto novo para a cidade, um projeto de turismo que fosse gerador de emprego, de renda, de riqueza, de oportunidades para todos. E aí surgiu o projeto Cabo Frio Mais. Foram 7 edições no primeiro distrito, em Cabo Frio, e em Tamoios. Foram 7 edições. Fizemos 7 edições do projeto Cabo Frio Mais, sempre com esse foco. Uhum. Discutir a geração de emprego, discutir o turismo de qualidade, discutir a infraestrutura da cidade e discutir também essa questão da meritocracia. Essa questão foi abordada em praticamente todas as etapas que nós construímos no Cabo Frio Mais. Com a minha saída do turismo, esse projeto, embora não fosse uma iniciativa da Secretaria de Turismo, mas foi do secretário. Eu não me senti muito à vontade de tocar o projeto
Por conta do quê? Por conta de que era o secretário de turismo que encabeçava esse movimento. Então poderia parecer algo oportunista, né? Eu continuar usando um movimento que eu construí a partir da Secretaria de Turismo. E foi aí que em janeiro eu reuni algumas entidades da sociedade civil e pessoas do povo. Nós reunimos e decidimos criar, então, uma espécie de sucedâneo do Cabo Frio Mais. Aí surgiu a ideia, surgiu o nome do Cabo Frio de Todos. E por quê? Por que Cabo Frio de Todos? Eu falei há pouco. A Cabo Frio, a cidade está dividida. A cidade não pode continuar sendo vista como de meia dúzia de pessoas. Você que me assiste não pode continuar achando que a prefeitura, que o poder é de meia dúzia. Não, essa cidade ela é de todos. Ela precisa ser de todos. Na segunda-feira última, nós fizemos uma reunião que eu me surpreendi, foi de forma agradável, foi uma surpresa maravilhosa para mim. Quando a gente esperava ter 50, 60 pessoas, nós tivemos o auditório do Hotel Oasis completamente lotado. O hotel não teve cadeiras para colocar e, além das centenas de pessoas sentadas, nós tivemos muita gente em pé também. Se você ver as fotos, você vai identificar que realmente foi uma multidão. E de pessoas, não eram pessoas de massa de manobra, estavam ali pessoas querendo discutir, querendo participar, e aí independentemente de rotulação política. Como foi o Cabo Frio Mais, o Cabo Frio de Todos também será, também está sendo. Não é um movimento político, não é um movimento partidário, não é um movimento do Dirley ou de alguém ligado ao Dirley. Aliás, esse movimento não terá dirigentes, não terá presidente, vice, dirigentes formais. Não. Se Cabo Frio é de todos, esse movimento é de todos também, não tem dono, eu não sou dono. Eu apenas inspirei essa ideia, mas a partir daí, desde janeiro, quando saímos do turismo e criamos o Cabo Frio de Todos, a ideia é exatamente essa. E eu penso que é por isso exatamente que deu certo. Porque agora, a gente percebe nesse tipo de movimento, né? Ele é salutar, o Cabo Frio Mais, a gente participou, inclusive juntos, de uma discussão do trade, fomentada pela Associação de Hotéis, pelo Convention, pela Associação Comercial no Malibu, logo depois do verão, para discutir as questões eu estava lá também, que precisavam ser discutidas do verão de Cabo Frio. Agora, essa sequência do Cabo Frio Mais, com um rótulo diferente, mas com o conceito parecido, o conceito igual, que é o Cabo Frio de Todos. Mas a gente percebe uma dificuldade, a discussão ela acontece, a discussão ela existe, as pessoas se motivam para discutir. O Cabo Frio Mais sempre estava lotado e de forma expressiva o local da reunião. Representativo. O do Malibu teve uma representatividade enorme. Muito grande também. Muita gente participando, além de muita gente, muita qualidade na participação. Esse evento de segunda-feira, eu recebi as fotos, os vídeos e percebi a qualidade da representação e a quantidade de pessoas também preocupadas com a cidade. Mas talvez o grande desafio seja fazer as ideias que surgem ali partirem para a prática, né? Quando o Cabo Frio Mais foi instalado, o secretário de turismo era o homem que fomentava a discussão do Cabo Frio Mais. Então parecia mais fácil levar aquelas ideias para o poder público e torná-las coisas executáveis de forma rápida, né? Você traduzir aquela discussão toda em ações. E talvez seja o que mais se reclama de todo esse movimento que discute a cidade, que busca encontrar caminhos para a cidade, a ausência fundamental de um ente que é o que vai resolver, que é o poder público. A partir dali é que saem as medidas efetivas. Como é que vocês pretendem corrigir essa dificuldade? Eu acho que você concorda comigo que é uma dificuldade nessa ideia do Cabo Frio de Todos, Dirley. Na verdade, essa é a maior dificuldade que qualquer movimento sempre enfrentou em Cabo Frio. Qualquer tipo de movimento que surge nessa direção, essa é a maior dificuldade, porque você faz a primeira, a segunda, a terceira reunião sem apresentar soluções
práticas, e aí você começa a desanimar. As soluções se apresentam, mas não são postas em prática. Você apresenta Você cria um monte de ideias alternativas de soluções, mas ninguém põe em mas prática. ninguém põe em prática. Não se resolve efetivamente aquelas questões que foram discutidas. Isso já aconteceu na cidade, uma série de movimentos. E aí você faz uma primeira reunião muito cheia, a segunda, e daqui a pouco, até pela falta de solução, as pessoas se desmotivam. É e desanimam. É humano isso, claro. É humano. O que nós pretendemos fazer? Por isso que eu digo que esse movimento ele é de todos, e o próprio nome diz. Nós vamos, nesse processo eleitoral que se aproxima, eles podem não ir, mas nós vamos convidar todos os candidatos, sobretudo à prefeitura, nós vamos convidar para que eles possam ouvir a população. Eles não vão ser convidados para falar. Esse é o grande ganho. Porque normalmente você coloca uma plateia, a associação promove um debate, ou entrevistas, ou encontro para ouvir o candidato tal. Daqui a uma semana com outro candidato. Não. Nós vamos convidá-los a todos para serem sabatinados, para ouvir a população, para assumir compromissos com a população, porque já basta, já chega. E, aliás, quanto mais o tempo passa e o desgaste da classe política é maior, eu chego à conclusão que, não nessa eleição ainda, mas em eleições muito próximas, nós já nem teremos comícios. Primeiro, por conta do advento da rede social. Segundo, porque Cabo Frio tem uma questão específica aqui, que nós temos N emissoras de rádio, de TV, N veículos de comunicação que dão acesso à população. Então, comícios, a tendência natural é que daqui a poucas eleições, dessa agora já teremos um número menor, pode ter certeza disso. E se os candidatos não se derem conta disso, eles vão falar para ninguém. Eles vão falar para o mosquito da dengue, da chikungunya. Ou para a própria plateia, né? Para os próprios cabos eleitorais que já estão ali. Exatamente. Então, esse é um conceito novo que a gente quer estabelecer também. Através do Cabo Frio de Todos, o político ouvir a população. O político assumir compromissos com a população. Porque não dá mais. Falei há pouco, o cara se prepara, contrata uma agência para se preparar, para preparar o seu discurso. Aí o cara faz um treinamento com técnicos dos melhores que se tem aí, paga 20 mil reais, 30 mil reais, e o cara sai vendendo sonhos. E fazendo com que você que me assiste acredite naqueles sonhos que o cara está te vendendo. Compre os sonhos. Né? Que você compre esses sonhos. A mesma coisa no programa eleitoral, as maquetes, os projetos são muito bonitos, mas não saem da imagem, não saem do papel, não saem do discurso. Então nós queremos, no Cabo Frio de Todos, muito mais do que o cara apresentar projetos, ele ouvir o que a população tem a dizer. Por exemplo, porque você vai, vamos gastar 50 milhões de reais para fazer os quiosques da praia. Modernizar os quiosques da praia. Aquilo foi um negócio maravilhoso, é lindo. O turista vem aqui e gosta muito. Agora, era a prioridade? Era prioritário aquilo ali? Ou a prioridade seria realmente ter um hospital do Jardim Esperança, hoje lamentavelmente fechado? E fechado não é por conta de guerra de facções. Fechado porque não tem médico para trabalhar. Fechado porque o salário do funcionário está atrasado e desmotivado. Então, foi um pretexto que se aproveitou para fechar o hospital, mas, na verdade, o hospital já vinha capengando. Então, o que é... Isso é que o Cabo Frio de Todos quer fazer. Discutir com quem pode ser prefeito dessa cidade, discutir os projetos, não os projetos do candidato a prefeito, mas os projetos da população. Então vamos trazer a população do Jardim Esperança para ser ouvida, trazer a população de Tamoios, a nossa riqueza
que tínhamos até há pouco, e não acabou, na verdade, os royalties do petróleo, mais de 70% da nossa riqueza dos royalties do petróleo em 20 anos de onde vieram, de Tamoios. Agora vai lá perguntar à população o que foi revertido, o que foi devolvido para aquela população. Aí tem-se uma estrada chamada de integração, que não integra coisa absolutamente nenhuma. A estrada de integração, da integração, não integra esses dois povos. Na verdade, que nós precisamos construir essa ponte, e não uma estrada, essa ponte simbólica que eu tenho dito, exatamente para tornar a população de Tamoios e daqui do 1º Distrito, Cabo Frio, em um povo só. Nós somos um povo só. Então, essa discussão é que se propõe, é a isso que se propõe o Cabo Frio de Todos. Já tem um calendário de Já temos, reuniões? No dia 9 nós teremos uma reunião em Tamoios. Agora em junho. Agora, 9 de junho, nós já vamos promover esse debate, essa apresentação à população de Tamoios. A ideia inicial, então, é preparar as pessoas, preparar uma pauta para ser apresentada aos futuros candidatos. Exatamente. Nessa segunda-feira houve alguma discussão além dessa pauta, alguma outra questão temática foi ser discutida para que se apresente de forma imediata? Porque, por exemplo, na reunião do Malibu, eu lembro assim de organização de casa de aluguéis, era um dos temas, organização do ambulante na praia. Eu vou voltar um pouquinho atrás, Cabo Frio mais, se falava ainda no tempo do Coronel França aqui, de instalar uma segurança efetiva ali nas dunas, que são um atrativo turístico. Exatamente. Que ninguém pode usar. Exatamente. Né? Porque o cara que vai lá está sujeito a ser assaltado ou coisa pior. Então, a gente precisa dar segurança para fazer daquelas dunas ali da estrada de Arraial um atrativo turístico como ele precisa ser. Mas eu dei 3 exemplos. Né? Nada disso saiu do papel. Nem as dunas, nem as casas de aluguel, nem a organização dos ambulantes, já nesses outros feriados que aconteceram. Vocês discutiram alguma outra coisa além dessa preparação para a apresentação de ideias aos futuros candidatos ou não, Dirley? Não, esse encontro de segunda foi exatamente para que as pessoas presentes tomassem noção do que aqui se propõe o movimento. Entendi. Exatamente para isso. Aí toda uma preparação do público, da população, dos presentes, dos participantes, uma convocação ao engajamento. A partir de agora, as próximas etapas já exatamente serão... deliberativas, mais executivas. Não, e já serão exatamente para ouvir os atores envolvidos nessas questões. Mesmo ainda nessa fase de pré-candidatura. Porque, na verdade, não é como você está em fase pré-eleitoral, você não pode ter reunião, porque, na verdade, a legislação eleitoral, ela flexibilizou bastante. Você só não pode chegar aqui no seu programa e dizer, eu sou candidato e preciso do seu voto. Isso está proibido, isso não pode dizer. Verdade. Mas você pode apresentar projeto, pode apresentar programa, pode se dizer pré-candidato, pode tudo, exceto pedir o voto do eleitor. O pedido explícito do voto é vedado. Foi sábia essa reforma eleitoral no sentido de acabar com a hipocrisia. Na verdade, era hipócrita essa proibição. Hoje você pode chegar e dizer a que vem e apresentar suas ideias, seus projetos, e ser ouvido por quem precisa ouvir e quem vai decidir, de fato. Qualquer candidatura só é construída a partir da história realizada e a partir dos projetos que se pretende fazer. Então, quando se entrevista alguém que pretende ser candidato a algum cargo, você precisa falar das duas coisas, né? A legislação antigamente não permitia isso. Hoje ela é muito mais sábia, né? Muito mais atual dentro dessa discussão que a gente precisa ter. Democrática. De entender, claro, é o caminho mesmo. Democrática. Dirley. Então, querido Sidney, é a isso, em suma, que se propõe o Cabo Frio de Todos. Ser realmente um movimento de todos. Certo. De todos os que querem construir um tempo novo para essa cidade. Um tempo de saúde, um tempo de educação, de qualidade, um tempo de turismo de qualidade que gere emprego, riqueza, renda e oportunidades, um tempo de um transporte de qualidade, o tempo da dignidade, o tempo da geração de empregos, do resgate da nossa autoestima. Está envolvido nesse projeto de uma forma ou de outra, representa dizer que você decide definitivamente não ser pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, não apresentar lá na frente uma candidatura própria do Democrata? Isso é um sinal, é uma sinalização de que você toma essa decisão ou não? Não, o Democrata continua
com a predisposição de ter candidaturas próprias, sobretudo em cidades como Cabo Frio, onde tem programa eleitoral, isso dá notoriedade ao partido. O partido precisa ter, nessas cidades, uma representação mais direta, ou seja, com candidaturas próprias que possam representar as ideias, defender as ideias, as ideologias, as postulações que o partido defende a nível nacional. Isso não significa dizer que o Democratas estaria abrindo mão de uma candidatura, mas na verdade é muito mais que isso. Como eu tenho dito, muito mais hoje do que discutir candidaturas de uma cidade falida, para que eu quero ser prefeito de uma cidade que eu mesmo confesso estar falida? Então, só que se eu estou querendo roubar, só que se eu estou querendo quebrar de vez. Então, muito mais do que colocar uma candidatura, nós precisamos, nesse momento, ter equilíbrio, ter juízo, ter bom senso e, sobretudo, ter amor a essa terra, a essa população que tanto sofre hoje com toda essa série de desmandos e de contendas. Nós precisamos acabar com essas contendas. Então, nós precisamos construir esse novo tempo, o tempo da saúde, o tempo da educação, o tempo da habitação de qualidade, o tempo da geração de emprego pleno, mas, sobretudo, o tempo de paz entre as pessoas. Porque não adianta você ter riqueza, você ter dinheiro e você não conseguir sair à rua. Você sair à rua com medo de ser assaltado porque você tem à sua volta milhares de pessoas desempregadas, a violência crescendo de forma assustadora, dezenas de moradores de rua te abordando para pedir R$2, R$5. Isso aí numa cidade que continua rica. A nossa cidade não dormiu rica e acordou pobre. Não, você disse isso muito bem no seu editorial. A cidade continua rica. O que é preciso é estabelecer prioridades, é definir prioridades, o que é prioritário realmente para que nesse momento de crise nós possamos fazer o melhor para a população como um todo. Então, o projeto do partido continua o mesmo. Mas a questão da candidatura, ela não passa nesse momento pela discussão, pela nossa discussão, pela minha discussão. Muito mais do que candidatura. Nós precisamos de candidatos que queiram gerir efetivamente uma cidade que possa ser boa para todos, não boa para meia dúzia, de apaniguados, de apadrinhados e de que se consideram afortunados ou escolhidos. Não. Os escolhidos serão por Deus, evidentemente, em primeiro lugar, mas por você que me assiste. Então, cabe a você definir o destino da nossa cidade, do nosso povo, da nossa gente. Eu penso que, dito isso, Sidney, eu penso que você que me assiste precisa começar a refletir de forma profunda que cidade você quer construir, não é? A cidade que a gente quer, a cidade que você quer, é a cidade que os nossos políticos querem, a cidade que eu quero, a cidade que a gente quer, é a cidade desses políticos que você conhece. Você tem a responsabilidade de escolher e começar logo, logo a construir a cidade que a gente quer. Está claro o objetivo, eu acho que o caminho que a gente precisa percorrer é esse do entendimento. Eu falei sobre isso no editorial, na abertura do programa. Quero agradecer aqui a mensagem carinhosa que veio através do WhatsApp, da Eliane, viu? Eliane está dando bom dia pra gente. Obrigado, Eliane, dando parabéns pela forma que eu me pronunciei há pouco, na abertura do programa. Diz que é muito bom acordar e ouvir palavras assim, e saber que existem pessoas coerentes que querem o bem da cidade. Eu acho que a palavra que você usou é perfeita, Acho que nenhum de nós usou aqui essa expressão, mas a coerência, o Dirley até falou que a gente tem que ser coerente, o discurso tem que ter coerência com os atos, E eu acho, Eliane, que é o que Cabo Frio precisa, nesse momento, dessa coerência e da gente entender que a cidade precisa realmente encontrar o caminho, E até estava fazendo aqui, o Dirley estava falando, me veio uma figura de linguagem à cabeça, quando a gente fala do momento de Cabo Frio. Ontem o prefeito veio para a rede social
para pedir que as pessoas se unam através do empréstimo, se unam pelo empréstimo, que ele volta a defender a única saída para evitar uma quebradeira ainda maior em Cabo Frio. É a opinião do prefeito, a gente precisa respeitar e debater, como tem que respeitar e debater a opinião do Marquinhos, a opinião do Jânio, a opinião de outras pessoas que defendem que o empréstimo não seja a solução para a cidade, que ele comprometeria o futuro da cidade para as próximas gestões. Agora, fica parecendo muito uma imagem de terra arrasada. Parece que a gente sofreu um tsunami, parece que a gente sofreu um terremoto, né? E não foi nada disso. E a gente tem exemplos no mundo atual, no nosso mundo contemporâneo, de cidades que sofreram tsunami, cidades que sofreram terremoto e que se reergueram em meses, se reergueram num período muito curto de tempo. A gente está anunciando para nós um tsunami virtual, a gente está anunciando para nós um terremoto virtual, que pode até ter consequências, desdobramentos, essa crise pode ter, ninguém está dizendo que não tem crise, não, é bom que se entenda isso, né? Porque quem defende as questões, aí a gente tem que voltar à questão partidária, quem é partidário do prefeito, quando houve uma colocação desse porte, diz, puxa vida, está dizendo que não tem crise, que a cidade é isso, que é aquilo, e quem está numa posição de contrariedade, de oposição ao atual governo, acha que está certo, que é isso mesmo, que não tem crise nenhuma, que tem muito dinheiro, que o dinheiro ainda jorra. Um e outro têm suas posições que têm que ser respeitadas. Talvez até tenham parte da razão, como todos nós temos parte da razão em qualquer discussão. Agora, eu insisto na tese que defendi aqui no início do programa. Se a gente vai admitir que, de fato, essa crise é um terremoto, que essa crise é um tsunami, é hora da gente se unir para encontrar as saídas e reconstruir, né? Se a coisa está tão feia quanto aqueles partidários do governo dizem, ou se tem dinheiro jorrando e sobrando, como dizem os oposicionistas, a gente tem que esquecer o que diz um ou o que diz outro. Tem que entender que a gente tem que se unir em busca de soluções para a crise. Não é dizer que está ruim ou que está bom, porque isso não basta. Essa é uma outra discussão. A gente vai ficar chovendo no molhado, vai ficar rodando em círculos e sem encontrar a saída para o caminho da vitória, sem encontrar a saída para o caminho do sucesso. Bom, é o que eu penso, né? E espero que a gente possa construir esse novo momento. Dirley, obrigado por ter vindo, né? Acho que a gente fez um debate muito importante aqui sobre as questões da cidade de Cabo Frio e que o projeto Cabo Frio de Todos, que vocês estão dando sequência ao Cabo Frio, mas possa ser realmente com a união de todo mundo, né? Possa ser o caminho para a gente debater, encontrar, sugerir. Eu acho que quanto mais se discute, quanto mais se debate, quanto mais se sugere, quanto mais ideias vêm, melhor é, né? Porque o administrador, aquele que vencer a eleição, precisa ter a capacidade de ouvir a sociedade inteira, tomar as suas decisões, porque a caneta lhe pertence, as consequências das decisões também lhe pertencem, mas ouvir, né? Porque quando se ouve, se constrói um panorama muito mais claro, muito mais efetivo, um painel muito mais sintomático daquilo que a sociedade precisa, daquilo que a sociedade quer. Quando a gente se cerca só das nossas próprias convicções ou das convicções daqueles que estão dando tapinha nas nossas costas, dizendo que o mundo é cor-de-rosa, a chance do fracasso é enorme e os fatos provam isso. Dirley, obrigado. Tudo de bom, meu amigo. Nada a acrescentar depois desse sábio comentário seu, de novo, resumindo o que a sociedade pensa, o que a população pensa e precisa refletir sobre isso. Eu penso que Deus te deu uma sabedoria grande e uma responsabilidade grande também, Sidney, porque você tem pessoas que te admiram e que te seguem por conta, você viu o que eu disse a Eliane aí. A Eliane é uma das milhares de pessoas que te respeitam exatamente por isso. Então eu quero dizer da minha alegria de ter estado aqui nesse tempo, quase uma hora aqui conversando com você, com quem me assiste, e dizer que é isso que eu penso. Na verdade, está na hora de nós desarmarmos os espíritos, de nós unificarmos essa cidade hoje dividida, hoje rachada, e caminharmos juntos, né? De forma fraternal, para construirmos esse tempo novo que todos queremos, que toda a população quer. É chegado esse momento e eu agradeço a você, Sidney, a você que me assiste. Um beijo na Renatinha. Deus abençoe a vocês. Amém, irmão, que assim seja. Bati um papo aqui com o Dirley Pereira, né? Conversamos sobre muitas coisas importantes da cidade. Eu estou 1 hora e pouco sem fazer um intervalo comercial.